O milionário chocado. Ajudou Dona Negra na rodovia e o destino virou de cabeça para baixo. Beto Sampaio, o rei do e-commerce. Camisa social de linho amassada. O carrão importado cuspindo poeira na estradinha de terra de Minas. No painel, o balanço das ações, tudo caindo. Na cabeça, a ex, Sandra, infernizando com pensão. Guarda dos cachorros, tudo. Mulher é bicho complicado, pensava, mordendo um chiclete sem gosto. De repente, lá estava ela. Um fusquinha azul capotado no acostamento, fumaça saindo do capô. E uma morena, tipo a deusa do ébano, rodando a chave, desesperada. Freou o poçante, o cascalho, voando. Moça, precisa de ajuda? A voz grossa de Beto cortou o silêncio. A morena Luana virou um rosto lindo, marcado de suor e graxa. Olhos de jabuticaba arregalados. Senhor, esse carro me odeia. Tenho que dar aula na Casa da Cultura e olha só. Beto, acostumado a resolver tudo com dinheiro, sacou o celular. Chama um guincho, resolvemos isso. Mas Luana balançou a cabeça. Não adianta, aqui não pega sinal e a oficina mais próxima é em Três Corações. Desespero total. Foi quando Beto, sei lá porquê, largou o celular e foi pro capô. Entendia zero de mecânica, mas abriu a tampa, mexeu nos fios soltos. Sei lá, vai que... Luana riu, um riso gostoso que fez Beto sentir um negócio esquisito no estômago. O senhor é tipo um anjo da guarda, só que de carrão importado. E não é que o Fusquinha tossiu e pegou? Meio capenga, mas vivo. Luana pulou de alegria. Abraçou Beto, sujando a camisa dele de graxa. Milagre! Obrigada, obrigada! Beto, travado, sentiu um calor no peito que não sentia desde... sei lá, desde quando? Começaram a conversar ali, no meio do nada. Beto contando da vida de empresário, do divórcio, da saudade da roça do avô. Luana, da paixão pela arte, do sonho de expor as telas, da Casa da Cultura. Riram, trocaram olhares. Uma faísca acendeu ali, no meio da poeira. Uma conexão forte, inesperada. De repente, um barulho de motor potente. Uma caminhonete Hilux preta parou bruscamente. De dentro saltou um cara alto, forte, cara de poucos amigos. Doutor Otávio Albuquerque, o todo-poderoso da região. Olhou para Luana com reprovação. Depois encarou Beto. Um olhar que congelava até geladeira. Luana, o que significa isso? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. E agora? O que ia acontecer? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luana, o que significa isso? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Beto sentiu o sangue gelar. Quem era esse cara? Marido? Namorado ciumento? A ficha demorou a cair. Luana parecia uma boneca de cera, paralisada. Otávio, o carro quebrou. A voz dela sumiu. O tal de Otávio ignorou Luana. Cravou os olhos em Beto. Quem é você? O que pensa que está fazendo? A veia saltava na testa do cara. Beto, acostumado a negociar com tubarões, não se intimidou. Só estava ajudando a moça. O carro pifou. Otávio soltou uma risada seca, sem humor. Ajudando, é? Sei.
Deu um passo para frente, encarando Beto de cima. Aqui quem ajuda a Luana sou eu, entendeu? A tensão era palpável. Beto sentiu o cheiro forte do perfume barato de Otávio. Um misto de tabaco e raiva. Ia dar ruim. De repente, Luana se meteu entre os dois, a voz tremendo. Otávio, por favor, não precisa disso. O Beto só foi gentil. Otávio bufou, mas recuou um pouco. Pegou no braço de Luana com força. Entra no carro, a gente conversa em casa. Luana olhou para Beto. Um olhar de desespero silencioso. Beto sentiu um aperto no peito. Não podia deixar ela ir assim. Espera aí, Beto disse, a voz mais firme do que ele esperava. Eu preciso falar com você, Otávio. Otávio parou, a paciência no limite. Fala logo, Playboy. Não tem o dia todo. Beto respirou fundo. Eu quero comprar umas telas da Luana. Vi que ela é artista e eu adoro arte. Otávio riu de novo, debochado. Você e arte? Conta outra. Mas beleza, se quer bancar o bom moço, problema seu. Luana, mostra pra ele seus quadros. Quem sabe não sai um trocado. Luana parecia aliviada. Obrigada, Beto. De verdade. E foi aí que o mundo virou de cabeça para baixo. Enquanto Luana abria a porta do Fusquinha para pegar os quadros, uma foto caiu no chão. Uma foto antiga, amarelada, de um homem e uma mulher jovens abraçados. Beto abaixou para pegar e, meu Deus! Na foto, o homem era o avô dele, o seu Benedito, o da roça, aquele que ele tanto amava e que tinha morrido há 10 anos. E a mulher era a Dona Negra, aquela que ele tinha ajudado no acostamento, aquela senhora simples, de sorriso doce, que ele nunca mais tinha visto. Beto sentiu as pernas bambearem. A imagem borrou na sua frente. Não podia ser, não era possível. Luana, vendo a cara de Beto, perguntou, preocupada. Beto, tudo bem? Você tá branco. Beto não conseguia falar. Apontou para a foto, a mão tremendo. Essa mulher, quem é? Luana franziu a testa. Essa é a minha avó, negra. Por quê? O mundo girou. A ficha caiu. Luana era neta da Dona Negra, neta da mulher que tinha sido amante do avô dele. A Hilux de Otávio ligou, quebrando o silêncio. Luana entrou no carro, confusa. Otávio olhou para Beppo com um sorriso vitorioso. Um olhar que dizia, se ferrou, Playboy. Eles foram embora, deixando Beto ali, no meio da poeira, com a foto na mão e a cabeça explodindo. O rei do e-commerce, o cara que resolvia tudo com dinheiro, estava completamente perdido. A vida dele nunca mais seria a mesma. Mas o que ele ia fazer com essa bomba? E como ia encarar a Luana de novo? Tantas perguntas e nenhuma resposta, a não ser uma certeza. A verdade estava escondida em algum lugar daquela estradinha de terra. E ele ia descobrir, custe o que custasse. Eles foram embora, deixando Beto ali, no meio da poeira, com a foto na mão e a cabeça explodindo. O rei do e-commerce, o cara que resolvia tudo com dinheiro, estava completamente perdido. A vida dele nunca mais seria a mesma. Mas o que ele ia fazer com essa bomba? E como ia encarar a Luana de novo? Tantas perguntas e nenhuma resposta, a não ser uma certeza. A verdade estava escondida em algum lugar daquela estradinha de terra. E ele ia descobrir. Custe o que custasse. Beto entrou no carrão, ligou o motor. Destino, a roça do avô. Precisava de ar, de silêncio, de respostas. Aquele cheiro de mato, de terra molhada, talvez ajudasse a clarear as ideias. Chegou na fazenda. A casa velha de taipa, o curral abandonado. Tudo do jeito que o vô Benedito tinha deixado. Beto sentou na varanda, a foto na mão. Dona Negra, tão jovem, tão bonita. E o vô, um sorriso maroto no rosto. Que história era aquela?
De repente um barulho. Um carro subindo a estradinha. Beto estranhou. Quem viria até ali? A não ser... Era ela, a Hilux preta, parando em frente à casa. Luana desceu, os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Beto, preciso falar com você. A voz embargada. Beto. Levantou, o coração na boca. Luana, o que está acontecendo? Ela respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. O Otávio, ele não é meu namorado. Beto franziu a testa. Não, mas... Ele é meu irmão. Beto arregalou os olhos. Irmão? Mas... Por parte de pai. O pai dele é o mesmo que o meu. A ficha começou a cair. Otávio era filho da Dona Negra? Isso significava... Beto, a minha avó, ela teve um caso com seu avô? Luana perguntou, o rosto banhado em lágrimas. Beto assentiu, mudo. Mostrou a foto. Luana pegou a imagem, analisou cada detalhe. Meu Deus, é ela, é a minha avó negra. Um silêncio pesado pairou entre os dois. Um silêncio que gritava verdades escondidas por décadas. De repente, um grito agudo, vindo de dentro da casa. Beto e Luana se entreolharam, assustados. Correram para dentro, e ali, no meio da sala, caída no chão, estava Sandra, a ex de Beto. Sandra, que você tá fazendo aqui? Beto perguntou, desesperado. Sandra levantou o rosto, os olhos cheios de ódio. Eu sei de tudo, Beto. Tudo. Beto não entendeu. Do que você tá falando? Sandra apontou o dedo para Luana. Essa aí é filha da... Ela não conseguiu terminar a frase. Começou a tossir com força. Uma tosse seca, dolorosa. Beto se aproximou preocupado. Sandra, calma, o que está acontecendo? Sandra segurou a mão de Beto com força. A verdade está no cofre. E desmaiou. Cofre? Que cofre? Que verdade era essa? Beto olhou para Luana, completamente perdido. Luana estava pálida, sem entender nada. De repente, um estrondo. A porta da casa arrombada. E ali, parado na porta, com uma arma na mão, estava o vô Benedito, vivo, o avô de Beto, que todos acreditavam estar morto há 10 anos, apontando uma arma para os dois. Surpresa, o vô Benedito gritou, com um sorriso macabro no rosto. O show vai começar. Surpresa, o vô Benedito gritou, com um sorriso macabro no rosto. O show vai começar. Beto travou. Não podia ser. O avô, o herói da infância, apontando uma arma para ele? Para Luana? O mundo tinha virado uma novela mexicana bizarra. Luana gritou, se encolhendo atrás de Beto. Vô Benedito, o que o senhor está fazendo? O velho riu, uma risada seca que arrepiava a espinha. Fazendo justiça, minha neta. Limpando essa corja de sanguessugas. Sandra, ainda caída no chão, tossiu fraco. Vô Benedito olhou para ela com desprezo. E você, Sandra? Veio se meter onde não devia? Achou que ia roubar a minha herança? Herança? Que herança? Beto sentiu um baque na cabeça. Tudo fazia sentido agora. A roça, a Dona Negra, a Luana, era tudo sobre dinheiro. Sempre foi. Vô, abaixa essa arma, a gente pode conversar, Beto gritou, tentando manter a calma. Conversar? Já conversei demais. Agora é hora de pagar pelos pecados. O vô Benedito apertou o gatilho. Um estampido ecoou pela casa. Beto fechou os olhos, esperando o pior. Mas nada aconteceu. Abriu os olhos devagar. O vô Benedito estava parado, a arma na mão, o rosto contorcido de dor. E atrás dele, de pé, com uma faca de cozinha ensanguentada na mão, estava a Dona Negra, viva,
De novo. A cena era surreal. Dona Negra com a mesma doçura no olhar, mas com a faca firme na mão, protegendo a neta. Benedito, você passou dos limites, ela disse. A voz calma, mas firme. O vô Benedito cambaleou, a mão no peito. Negra, por quê? Porque a Luana é minha família. E você? Você se esqueceu. Do que prometeu? Beto não conseguia entender nada. A Dona Negra e o vô Benedito, cúmplices, inimigos, amantes. De repente Sandra se levantou, cambaleando. Eu sabia, vocês dois sempre juntos. Dona Negra olhou para Sandra com pena. Você não sabe de nada, menina. E então a reviravolta. Dona Negra se virou para Beto, um olhar estranho no rosto. Beto, você precisa saber a verdade. O Benedito, ele não é seu avô. O quê? Beto sentiu o chão sumir sob seus pés. Como assim? Não era o avô? Mas toda a vida? Ele é seu pai. A casa girou, a roça girou. O mundo girou. Pai? O vô Benedito era o pai dele? Não, não pode ser. Beto murmurou, a voz sumindo. Dona Negra assentiu, os olhos marejados. É a verdade, meu filho. Uma verdade que escondemos por anos. Sandra gargalhou, histérica. Que novela, que podridão! Vô Benedito, ou melhor, pai Benedito, caiu de joelhos, a arma escorregando da mão. Eu te amei, Negra, mas você me traiu. Dona Negra ignorou o pai de Beto. Beto, você precisa ir. Agora! Mas Beto não conseguia se mover. Estava paralisado, chocado demais para reagir. E então o pai de Beto se levantou, um olhar insano no rosto. Você não vai a lugar nenhum, meu filho. Nós vamos resolver isso em família. Ele pegou a arma do chão e apontou para Beto. Desculpa, filho, mas o dinheiro, a herança, é tudo o que importa. A tela ficou preta. Desculpa, filho, mas o dinheiro, a herança, é tudo o que importa. A tela ficou preta. E antes que Beto pudesse sequer piscar, Luana, num reflexo que ninguém esperava, se jogou nela, frente dele. A bala, que era para acertar o peito de Beto, pegou de raspão no braço dela. Um grito fino cortou o ar. Luana! Beto berrou, a adrenalina explodindo. A confusão era total. Dona Negra, ainda com a faca na mão, encarava Benedito com desprezo. Sandra, em choque, murmurava coisas desconexas. E Luana? Luana sangrava. Benedito, vendo o que tinha feito, arregalou os olhos. Eu não queria. Mas a máscara tinha caído. Não tinha mais vô bonzinho, nem pai arrependido. Ali, na frente deles, estava um monstro. Um homem obcecado por dinheiro, capaz de matar o próprio filho. Beto, cego de raiva, partiu para cima dele. Um soco, 2 socos. Benedito caiu no chão, grogue. Beto não conseguia parar. Precisava descontar a dor, a traição, a mentira. Para, Beto, você vai matar ele! Dona Negra gritava, tentando puxá-lo. Mas a revelação de que aquele homem era seu pai tinha mexido demais com Beto. A vida que ele conhecia tinha se desfeito em pó. De repente, um barulho alto, ensurdecedor. Um helicóptero sobrevoando a fazenda. De dentro, desceram homens armados, com uniformes da polícia. Polícia Federal, mãos para o alto! Um deles gritou, apontando a arma para todos. Beto. Benedito, Dona Negra, Sandra, todos foram algemados e levados para fora. A cena era caótica. Vizinhos curiosos se aglomeravam na porteira, tentando entender o que estava acontecendo. Enquanto era colocado na viatura, Beto viu Luana sendo atendida por paramédicos. Ela estava pálida,
mas consciente. Trocando um olhar rápido com Beto, ela tentou sorrir, mas a dor era evidente. Dentro do carro, Beto tentava entender. Como a polícia sabia? Quem tinha chamado? A resposta veio logo. Ao chegar na delegacia, ele viu uma figura conhecida sentada numa sala de interrogatório. Era Sandra. Ela sorriu, satisfeita. Surpreso, Beto? Achou que eu ia deixar barato? Você me trocou por essa caipira. E agora, todos vocês vão pagar. Beto sentiu um ódio frio subir pela garganta. Sandra, a ex-mimada, tinha planejado tudo. Tinha descoberto os segredos da família. A amante do avô, o filho bastardo, a herança. E usou tudo isso para se vingar. Mas a bomba maior ainda estava por vir. Durante o interrogatório, um dos policiais se aproximou de Beto. Senhor Sampaio, temos que informar que o exame de DNA confirmou. O senhor Benedito é mesmo seu pai. Mas há um outro detalhe. Beto sentiu o corpo gelar. Outro detalhe? Que mais podia acontecer? O senhor também é filho da Dona Negra? O silêncio na sala era absoluto. Beto não conseguia respirar. Filho da Dona Negra? Isso significava? Isso significa, o policial continuou com um tom de voz grave, que o senhor e a Luana são irmãos. O mundo desabou. Beto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Irmãos? Ele e a Luana, a mulher por quem ele estava se apaixonando, eram irmãos? A porta da sala se abriu e Luana entrou, com o braço enfaixado. Ela olhou para Beto, os olhos cheios de lágrimas. É verdade. Beto? Ela perguntou, a voz tremendo. Somos irmãos? Beto não conseguiu responder. Apenas assentiu, em silêncio, com a cabeça baixa. A vida deles tinha virado um inferno. E o pior ainda estava por vir. Porque naquele momento, Beto percebeu que o amor que sentia por Luana não ia desaparecer da noite para o dia. E agora, ele tinha que aprender a viver com essa verdade cruel. Uma verdade que ia assombrar o resto de sua vida. É verdade, Beto? Ela perguntou, a voz tremendo. Somos irmãos? Beto não conseguiu responder. Apenas assentiu, em silêncio, com a cabeça baixa. A vida deles tinha virado um inferno. E o pior ainda estava por vir. Porque naquele momento, Beto percebeu que o amor que sentia por Luana não ia desaparecer da noite para o dia. E agora, ele tinha que aprender a viver com essa verdade cruel. Uma verdade que ia assombrar o resto de sua vida. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Todos se assustaram. Um homem alto, de terno escuro, entrou na sala. Um homem que Beto nunca tinha visto antes. Com licença, o homem disse, com uma voz calma, mas firme. Sou o advogado da Dona Negra e tenho algo importante a revelar. O silêncio era ensurdecedor. Todos esperavam apreensivos. O que mais podia acontecer? O advogado respirou fundo e olhou para Beto. Senhor Sampaio, o exame de DNA está incompleto. Há um erro. Beto franziu a testa. Como assim, um erro? O exame de DNA comprovou que o senhor Benedito é seu pai. Mas o exame não conseguiu identificar a mãe do senhor. Há uma incompatibilidade genética. Beto sentiu o corpo tremer. Incompatibilidade genética? O que isso significava? O advogado olhou para Luana com um olhar de pena. O exame também comprovou que a Luana não é filha da Dona Negra. O quê? Luana não era neta da Dona Negra? Nada fazia sentido. O advogado continuou. Dona Negra nunca teve filhos. Ela era estéril. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém conseguia acreditar no que estava ouvindo. Dona Negra se levantou, desesperada. Não, isso não pode ser verdade. A Luana é minha neta. Eu a criei. O advogado balançou a cabeça.
Sinto muito, Dona Negra, mas é a verdade. A Luana foi abandonada na porta da sua casa, quando era bebê. A senhora a criou como se fosse sua neta. Mas ela não é da sua família. Luana começou a chorar. Não, não é possível. Quem sou eu, então? O advogado olhou para Beto, com um sorriso misterioso. Senhor Sampaio, a verdade é que o senhor e a Luana são filhos da mesma mãe. Beto arregalou os olhos. A mesma mãe? Quem era essa mulher? O advogado apontou para Sandra, que estava sentada em um canto da sala, com um sorriso sádico no rosto. Sandra é a mãe de vocês. Um raio caiu na sala. Sandra, a ex-mulher obsessiva, a vilã da história, era a mãe de Beto Luana? Sandra começou a rir, uma risada histérica. Sim, eu sou a mãe de vocês, sempre fui, e vocês nunca souberam. Beto sentiu o mundo girar. A verdade era mais cruel do que ele jamais poderia imaginar. Ele e Luana não eram irmãos. Eram meio-irmãos, filhos da mesma mulher, da mesma víbora. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Sandra se levantou, caminhou até Beto e Luana e sussurrou em seus ouvidos. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber. O pai de vocês é o Benedito. A tela ficou preta. A tela ficou preta. E Sandra, com um sorriso que dava calafrios, completou. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber. O pai de vocês é o Benedito. Beto sentiu o sangue fugir do rosto. Luana cambaleou, amparada por Dona Negra, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Era demais para processar. Sandra, a mãe. Benedito, o pai. Irmãos e filhos da mesma mulher que infernizou a vida de todo mundo. Mas a bomba não parou por aí. Sandra, com um brilho doentio nos olhos, continuou. E sabem por que eu abandonei vocês dois? Porque eu já tinha um herdeiro, um filho de verdade. O Otávio. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Otávio? E cara truculento, o irmão protetor da Luana? Filho da Sandra? Era uma teia de mentiras, traições e segredos que parecia não ter fim. De repente, a porta da delegacia se abriu com um estrondo. Todos se viraram, assustados. Era Otávio, mas não era o Otávio de sempre. Seus olhos estavam vermelhos, injetados de fúria. Ele segurava uma arma na mão. Mãe, o que você fez? Ele gritou, a voz carregada de dor e ódio. Sandra recuou com medo. Otávio, meu filho, calma. Eu fiz tudo por você. Otávio ignorou. A mãe cravou os olhos em Luana, que o encarava com horror. Luana, me perdoa. Eu não sabia de nada disso. E então ele fez o que ninguém esperava. Virou a arma contra si mesmo. Um tiro, um grito. O corpo de Otávio caindo no chão. A delegacia virou um caos. Policiais gritando, sirenes soando, pessoas chorando. Beto e Luana, em choque, não conseguiam se mover. A vida deles tinha se transformado em um pesadelo sem fim. Sandra, aos berros, tentava chegar perto do filho, mas era impedida pelos policiais. Dona Negra, com o rosto inundado de lágrimas, abraçava Luana, tentando dar algum conforto. Benedito, algemado, observava tudo com um olhar vazio, como se tivesse perdido a sanidade. Beto sentiu um nó na garganta. Ele não entendia mais nada. Quem era quem? O que era verdade? O que era mentira? A única coisa que ele sabia era que a vida dele nunca mais seria a mesma. Enquanto era levado de volta para a cela, Beto ouviu um policial comentar. Parece que encontramos um bilhete no bolso do Otávio. Ele dizia que não aguentava mais viver com tantas mentiras, que a vida dele era uma farsa. Beto sentiu um arrepio na espinha. Uma farsa. Era exatamente assim que ele se sentia. Como se a vida dele fosse uma grande mentira.
Naquela noite, deitado na cama dura da cela, Beto não conseguiu dormir. Ele pensava em Luana, em Sandra, em Benedito, em Otávio, em toda a dor e sofrimento que aquela teia de segredos tinha causado. E, de repente, uma peça se encaixou. Uma lembrança vaga de quando era criança invadiu sua mente. Ele se lembrou de uma conversa entre seu avô Benedito e Dona Negra. Uma conversa sussurrada, cheia de mistério e culpa. Ele era pequeno demais para entender. Mas agora tudo fazia sentido. Ele se lembrou de Dona Negra dizendo: Benedito, você precisa contar para ele. Ele tem o direito de saber a verdade. E Benedito respondendo: Não, Negra, nunca. É melhor que ele continue vivendo na ignorância. A verdade pode destruí-lo. A verdade? Qual verdade? O que Benedito estava escondendo? Beppo se levantou da cama, agitado. Precisava saber. Precisava descobrir o que seu pai estava escondendo. E então, ele se lembrou do cofre. A tal verdade que Sandra tinha mencionado antes de desmaiar. O cofre. Onde estaria esse cofre? E o que ele continha? Uma nova obsessão tomou conta de Beto. Ele precisava encontrar esse cofre. Precisava descobrir a verdade, custe o que custasse. Mesmo que essa verdade pudesse destruí-lo. Com um novo propósito, Beto sentiu uma ponta de esperança surgir em meio à escuridão. Ele não ia se deixar afogar naquele mar de mentiras e traições. Ele ia lutar pela verdade. Ia lutar por ele, por Luana, por todos que foram vítimas daquela teia de segredos. E naquele momento, ele sabia que a chave para desvendar todos os mistérios estava naquele cofre, e ele ia encontrá-lo. Mas mal sabia ele que o que o esperava naquele cofre era algo tão chocante e devastador que mudaria para sempre a sua vida e a de todos ao seu redor. Algo que ia além de qualquer imaginação, de qualquer novela mexicana. Algo que ia provar que a verdade, às vezes, pode ser muito pior do que a mais cruel das mentiras. Naquela cela fria, a cabeça de Beto era um turbilhão. Sandra, a mãe, Benedito, o pai, Luana. E o cofre? Precisava achar aquele cofre. A verdade estava lá dentro. Ele sentia. Na manhã seguinte, um guarda abriu a cela. Sampaio, tem visita. Na sala de visitas, Dona Negra esperava, o rosto marcado por noites em claro. Ela se aproximou, segurando a mão de Beto com força. Meu filho, ela começou, a voz embargada. Eu sinto muito por tudo. Beto não sabia o que dizer. Dona Negra, eu não entendo nada. Eu sei, meu filho, mas eu vou te ajudar. Eu sei onde está o cofre. O coração de Beto disparou. Sério? Onde? Na fazenda, no quarto do Benedito, atrás do espelho. Beto não perdeu tempo. Falou com o advogado. Conseguiu uma autorização para ir até a fazenda. Precisava ver com os próprios olhos. Chegando lá, a casa estava revirada. A polícia tinha levado tudo, mas Beto sabia onde procurar. Entrou no quarto de Benedito, sentiu um arrepio. Aquele lugar tinha tantas lembranças, boas e ruins. Procurou atrás do espelho, forçou a moldura. E lá estava, um cofre antigo, enferrujado. Com a ajuda de um chaveiro, Beto abriu o cofre. Dentro havia um monte de papéis amarelados, fotos antigas e um diário. Beto pegou o diário, começou a ler. A letra era de Benedito. As primeiras páginas contavam a história da fazenda, da família e do amor proibido com Dona Negra. Mas, de repente, a letra mudou. Ficou mais trêmula, mais desesperada. Benedito escrevia sobre uma dívida enorme, com pessoas perigosas.
Eu fiz um pacto com o diabo, escreveu Benedito. Para salvar a fazenda, precisei fazer uma escolha terrível. Beto virou a página, ansioso. O que Benedito tinha feito? E então, a revelação. Uma confissão chocante, que fez Beto perder o ar. Para pagar a dívida, precisei entregar o meu filho mais novo, o Beto. Beto sentiu as pernas bambearem. Não podia ser. O próprio pai tinha vendido ele. Continuou lendo, desesperado. Benedito contava que tinha entregado Beto para uma família rica, que não podia ter filhos. Uma família que morava em São Paulo. A ficha caiu. A família Sampaio. Os pais que o criaram. Eles não eram seus pais de verdade. Eles tinham comprado ele. Mas a história não parava por aí. Benedito escreveu que anos depois se arrependeu. Tentou procurar por Beto, mas não conseguiu. A família Sampaio tinha sumido, levado ele para longe. Beto fechou o diário, atordoado. A vida dele era uma mentira. Uma grande, cruel mentira. Mas, de repente, uma foto caiu do diário. Uma foto antiga, amarelada. Beto pegou a foto, olhou com atenção. E lá estava Sandra, jovem, linda e grávida. Mas não era só isso. Ao lado de Sandra estava Benedito, sorrindo. E no verso da foto, uma frase escrita à mão. O nosso segredo, o nosso Otávio. Beto sentiu o sangue gelar. Otávio, o irmão de Luana, o filho de Sandra, ele também era filho de Benedito. Tudo se encaixava. Sandra tinha se vingado de Benedito, usando os filhos dele, tinha destruído a vida de todos. Mas, de repente, um barulho atrás de Beto. Um clique de arma. Ele se virou assustado e lá estava Luana, apontando uma arma para ele. Eu sei de tudo, Beto, ela disse, a voz fria, calculista. E agora você vai pagar. Beto não conseguia acreditar. Luana, a doce, gentil Luana, querendo matá-lo? Luana, o que você está fazendo? Ele perguntou, desesperado. Eu estou fazendo justiça, Beto. Você destruiu a minha família. E agora eu vou destruir a sua. Beto tentou argumentar, mas era inútil. Os olhos de Luana estavam cheios de ódio. E então ela apertou o gatilho. Mas de repente, um grito agudo vindo de fora da casa. Luana se assustou, desviou a arma. Beto aproveitou a oportunidade, se jogou no chão. A bala passou de raspão, acertando a parede. Beto se levantou, correu para fora da casa, e o que ele viu lá fora era algo que ele nunca poderia ter imaginado. Algo que mudaria tudo. De novo. No meio do terreiro, de pé, com uma arma na mão, estava ele mesmo. 2 Betos, frente a frente. Um pesadelo surreal. Quem é você? Beto perguntou, atordoado. O outro Beto sorriu. Um sorriso frio, assustador. Eu sou você, mas melhor. E então, ele apertou o gatilho. O tiro cantou, raspando o ar. Beto se jogou no chão, sentindo o cheiro de pólvora. Levantou a cabeça e viu. Ele mesmo. Era bizarro demais. Um clone? Um irmão gêmeo perdido? Quem é você? Beto perguntou, a voz tremendo. O outro Beto sorriu. Um sorriso frio, que não chegava aos olhos. Eu sou você, mas melhor. E antes que Beto pudesse reagir, o clone apontou a arma de novo. Luana gritou, mas estava longe demais. Aquele era o fim. Só que nada aconteceu. O clone cambaleou, a arma caiu da mão. No peito dele, uma mancha vermelha se espalhava. Alguém tinha atirado nele. Beto olhou para o lado e viu Dona Negra, com uma espingarda na mão. Ela tinha salvado ele.
De novo. Corre, Beto. Corre! Ela gritou, a voz desesperada. Beto não pensou duas vezes. Pegou Luana pela mão e correu. Precisavam sair dali. Precisavam se esconder. Correram pela fazenda sem rumo. O clone, caído no chão, gritava de dor. Dona Negra recarregava a espingarda, pronta para o que viesse. Chegaram na mata. Se embrenharam no meio das árvores. Precisavam de um lugar seguro. Um lugar onde pudessem pensar. Encontraram uma gruta, escura e úmida. Entraram, se sentaram no chão. O silêncio era quebrado apenas pela respiração ofegante. O que tá acontecendo? Luana perguntou, a voz um fio. Beto balançou a cabeça. Eu não sei, nada faz sentido. Dona Negra entrou na gruta, a espingarda em punho. Precisamos descobrir quem é esse cara. E por que ele quer te matar? De repente, um barulho. Passos se aproximando. Alguém estava vindo atrás deles. Dona Negra fez sinal para que ficassem quietos. Apontou a espingarda para a entrada da gruta. Os passos se aproximaram. Uma sombra surgiu na entrada. E então, era Sandra. Ora, ora, o que temos aqui? Ela disse com um sorriso vitorioso. A família reunida. Beto, como ela tinha encontrado eles? Sandra, o que você quer? Beto perguntou, a voz carregada de ódio. Eu quero o que sempre quis, Beto. O poder, o dinheiro. E agora eu vou ter tudo. Sandra deu um passo para dentro da gruta. E foi aí que Beto viu. Ela não estava sozinha. Atrás dela, amarrado e amordaçado, estava Benedito. Beto sentiu o sangue gelar. Sandra tinha sequestrado o próprio pai. Sandra, o que você vai fazer? Luana perguntou com medo. Eu vou acabar com essa palhaçada, Luana. Vou eliminar todos que estão no meu caminho. Sandra apontou uma arma para Beto. Mas antes que ela pudesse atirar, Dona Negra se jogou na frente, protegendo ele. Um tiro. Dona Negra caiu no chão, gemendo de dor. Beto gritou, desesperado. Sandra tinha atirado na Dona Negra. Sua vadia, Beto berrou, partindo para cima de Sandra. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, uma voz o paralisou. Para, Beto, ou eu mato ele. Beto parou, o corpo tremendo. Sandra estava apontando a arma para Benedito. Se você der mais um passo, Beto, eu atiro na cabeça dele. Sandra disse, com um sorriso cruel. Beto não sabia o que fazer. Se avançasse, Sandra mataria Benedito. Se recuasse, Sandra mataria todos eles. Ele estava encurralado. E então, Sandra revelou a verdade. A verdade que ia mudar tudo para sempre. Sabe, Beto, esse clone, ele não é só você, mas melhor. Ele é você, literalmente. Lembra da conversa do seu pai com Dona Negra? Sobre o filho entregue para essa família rica? Benedito não entregou você para uma família normal. Ele entregou você para um projeto secreto. Um projeto de clonagem. Você foi clonado, Beto. E esse cara é a prova de que deu certo. Beto sentiu um choque percorrer o corpo. Clonado? Ele era um clone? Era por isso que o outro? Beto era tão parecido com ele. Era por isso que Sandra sabia tanto sobre a vida dele. Mas a revelação não parou por aí. Sandra sorriu, satisfeita com a reação de Beto. E tem mais uma coisa que você precisa saber. O Otávio, ele não era meu filho. Ele era o seu clone original, o primeiro. Mas ele não deu muito certo. Ficou instável. Por isso eu precisei de você. Um clone perfeito. A mente de Beto explodiu. Otávio, o cara violento e perturbado, era o clone original dele. E ele, Beto, era o clone perfeito. Era demais pra processar. Mas antes que Beto pudesse dizer qualquer coisa, Sandra apertou o gatilho. A arma estava apontada para Luana.
Mas de repente, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Do meio das sombras da gruta, surgiu uma figura. Uma figura conhecida. Uma figura que todos acreditavam estar morta. Otávio, vivo. E ele segurava uma arma na mão, apontada para Sandra. Desculpa, mãe, Otávio disse, com a voz fria. Mas essa história acaba aqui. E Otávio atirou. Otávio! Sandra caiu, a arma escorregando da mão. Ninguém entendia nada. Ele estava vivo? Mas como? Eu fingi, ele disse, a voz fraca. Precisava proteger a Luana. Sandra, no chão, gritava impropérios. Benedito, amarrado, chorava baixinho. O clone sumiu, aproveitando a confusão para fugir pela mata. Naquele instante, a polícia invadiu a gruta. Sirenes, gritos, o caos reinando de novo. Sandra foi presa, algemada e levada para fora. Benedito foi libertado, o olhar perdido. Beto e Luana se abraçaram, tremendo. Otávio sorriu fraco. Cuidem um do outro. E fechou os olhos. Para sempre. Dona Negra, ferida, mas viva, segurou a mão de Beto. Vai ficar tudo bem, meu filho. Vai ficar. Os dias seguintes foram um turbilhão. Julgamentos, depoimentos, a história da família estampada em todos os jornais. Sandra foi condenada à prisão perpétua. Benedito, abalado, se isolou na fazenda. Beto e Luana, eles precisavam recomeçar. Juntos, descobriram que, apesar de tudo, o que sentiam um pelo outro era real. Um amor que resistiu a mentiras, traições e clones. Um amor à prova de novela. Venderam a fazenda. Foram para a cidade grande. Beto voltou para o e-commerce. Luana abriu um ateliê. A vida, aos poucos, voltava ao normal. Mas o passado sempre assombrava. O clone, por exemplo, nunca foi encontrado. Será que ele ainda estava por aí, planejando vingança? Beto vivia com essa pulga atrás da orelha. E Luana? Luana sonhava às vezes com Otávio, com o irmão que a protegeu até o fim. Um fantasma do passado que sempre estará presente em suas vidas. E assim termina essa saga. Ufa, que sufoco, hein? Mas espera aí, a história não acaba de verdade. Você precisa se inscrever agora. Se você curtiu essa montanha-russa de emoções, não pode perder as próximas histórias exclusivas que vão bombar aqui no canal. Esmague o botão de like agora. Isso mesmo, com toda a força. Vamos mostrar para o algoritmo quem manda nessa bagaça. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você achou? O clone vai voltar? Luana e Beto terão um final feliz? Queremos saber tudo. Não espere nem mais um segundo para compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Atenção, meus consagrados. Só os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não vacile, faça a sua parte e vamos juntos nessa jornada. Até a próxima!